Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a essa live. Espero que você seja muito abençoado por Deus. Tem uma palavra no meu coração para a tua vida. Quero compartilhar, isso vai ser uma bênção. Eu quero falar sobre posicionados em Cristo. Me dá aí um feedback se vocês estão me ouvindo bem, se a minha voz está chegando aí tranquilamente para vocês, tá bom? Dá mais um tempinho para ver se chega mais alguém aí e a gente vai falando. Um abraço aí para o meu amigo Adilson, saudades, queridão, Deus te abençoe. A Jo, a Andréia Souza, Deia Mello que está aqui, glória a Deus, que todos vocês sejam abençoados. Luciana, Edilma, glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Bispo Vieira, glória a Deus, meu amigo, que saudades aí, saudades do pessoal de São Paulo, glória a Deus, Deus abençoe vocês, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, eu não quero estender muito, mas quero ser objetivo e declarar essa palavra ao seu coração, para que você seja muito abençoado nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A palavra que eu quero compartilhar está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 9, Colossenses 2, a partir do verso 9, é que vocês me acompanhem. Uma leitura um pouquinho extensa, que eu quero fazer um sermão expositivo, quero expor a palavra. Eu vejo que há uma carência no corpo de Cristo de sermão expositivo. Tem muito sermão temático, sermão biográfico, mas o sermão expositivo é aquele que centra, nos deixa centrados naquilo que está escrito, centrados na palavra de Deus. Então, por isso eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas eu creio que essa mensagem vai ser muito importante para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13 diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas as tuas transgressões foram perdoadas. Passado, presente, futuro, eterno isso. Todas as transgressões foram perdoadas. Glória a Deus. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso,
pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Então, li aqui a carta de Paulo aos Coríntios, aos Colossenses, capítulo 2, do verso 9 ao verso 23. Quero aqui detalhar um pouquinho com vocês uma coisa. Nós estamos posicionados em Cristo. E por estarmos posicionados em Cristo, nós saímos do império da lei. Isso é, nós saímos do legalismo. Que o legalismo é justamente o império da lei. E estar debaixo do legalismo é você viver na força de mandamentos. É você viver na força de ensinamentos humanos, de doutrinas humanas. É você viver na força de uma lei que já foi retirada, que já está obsoleta, que já não serve mais para nós. Queridos, é importante você entender algo. A lei de Moisés, ela não serve mais para nós. Nós saímos do império da lei. Quando nós fomos posicionados em Cristo, quebrou todo o legalismo contra a nossa vida. E se você aceita viver no legalismo ou debaixo de ordem humana, de ensinamentos humanos que querem controlar sua vida, que querem refrear sua vida, que querem proibir você de viver e expressar a sua própria vida, expressar sua alegria, você não está vivendo Cristo. Você está vivendo no legalismo, no império da lei, e você já foi liberto disso em Cristo Jesus. Então a palavra fala que nós fomos posicionados em Cristo. E a primeira coisa que aconteceu comigo e com você quando nós fomos posicionados em Cristo é que dele nós recebemos plenitude. Nós estamos plenos, nós não temos falta de nada. Nosso espírito é um espírito que recebeu algo completo no momento que nós nascemos de novo. No nosso espírito nós fomos salvos, nós fomos perdoados, nós fomos libertos, nós fomos curados, nós fomos regenerados, nós fomos libertos da pobreza. O nosso espírito é completo, nós recebemos toda essa plenitude por estarmos posicionados em Cristo. Então o primeiro benefício que recebemos de estarmos posicionados em Cristo é a plenitude que recebemos dele no nosso próprio espírito. Então a primeira coisa que você tem que entender e guardar no seu coração: você é pleno, amém? Você é pleno, você tem plenitude em Cristo no seu espírito. Tudo aquilo que você precisa não está fora de você, está dentro de você. Todas as respostas que você procura estão no seu próprio espírito. Você deve edificar o seu espírito através de práticas espirituais, oração em línguas, leitura da palavra, meditação na palavra, jejum, adoração, oração no entendimento, louvor. Essas coisas edificam o seu espírito ao ponto que seu espírito ele alcança sua alma, alcança a sua mentalidade, alcança a sua maneira de pensar, e você então passa a expressar as coisas que estão no seu espírito, passa a expressar a plenitude de Cristo no seu próprio espírito. A segunda coisa que é estar posicionado em Cristo é que nós fomos sepultados. Nós lemos aqui: nele também vocês foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então em Cristo nós fomos sepultados na nossa velha natureza, a nossa velha mentalidade. Ela foi sepultada em Cristo. Então aquele homem velho que me conduzia antes de receber a revelação de Jesus, antes de entregar a minha vida a Jesus, ele foi sepultado. Esse homem velho já não deve mais conduzir a minha vida. Esse homem velho não fala só de pecado, mas fala de sentimentos. Fala de medo, de inseguranças, de ansiedade, fala de depressão, fala de dúvidas, de incredulidade. Tudo isso faz parte da velha natureza que já foi sepultada em Cristo. Isso tudo já foi sepultado em Cristo. Nós não podemos mais viver. Quando isso se levanta, nós temos que declarar a palavra dizendo: não aceito isso em minha vida. Esse aspecto de medo, de insegurança, de dúvida, esse aspecto de
de estar pressionado diante de circunstâncias em que a sua alma quer tomar conta do seu espírito, quer tomar conta da verdade, das promessas de Deus na sua vida, isso já foi sepultado em Cristo Jesus. Você deve declarar a sua liberdade, confessar que você está em Cristo, confessar que você está posicionado em Cristo e que você é pleno, e viver esse segundo posicionamento, que está com a sua velha natureza sepultada em Cristo. Agora, o terceiro posicionamento dessa mensagem de estar posicionado em Cristo é que, a partir desse momento que fui sepultado, eu também fui ressuscitado. No batismo, nas águas, quando eu venho por uma imersão, desculpem, ali eu estou sendo sepultado, mas quando eu saio das águas, eu estou sendo ressuscitado em Cristo, numa nova vida, ressurgi agora por uma nova vida em Cristo Jesus. Eu fui, assim como fui sepultado com Ele, também com Ele eu fui ressuscitado, ressurgiu um novo homem, uma nova natureza em Cristo Jesus, que agora governa a minha vida, que agora, por essa natureza governar a minha vida, eu vou atender sem esforço próprio, eu vou atender sem justiça própria, sem esforço da carne, sem se estar sendo induzido ou conduzido por doutrina humana. Eu vou atender às leis morais de Deus: não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, entende? Não adorar diante de outros deuses, não tomar o nome do Senhor em vão. Essas coisas são leis morais. Essas leis morais, elas estão válidas, mas agora não é mais a força da carne, da justiça própria que me faz obedecer às leis morais, mas agora é o que? É uma nova natureza que ressuscitou em Cristo. Glória a Deus. Então entenda, você é pleno em Cristo, a sua velha natureza foi sepultada, e uma nova natureza ressurgiu, e essa nova natureza te conduz em santidade, em paz, em alegria. Essa nova natureza que ressuscitou em Cristo, que diante das adversidades vai se manter em paz, centrado, aguardando no Senhor, aguardando provisões, aguardando portas abertas, aguardando a bênção de Deus para a tua vida. Amém? Entenda isso. E a outra coisa que é muito interessante nisso, o quarto posicionamento de estar posicionado em Cristo, o quarto benefício de estar posicionado em Cristo é que nós fomos perdoados, eternamente perdoados. Todos os meus pecados do passado, todos os teus pecados do passado, os pecados do presente, os pecados que porventura ainda virão a acontecer na sua vida, porque nós infelizmente ainda habitamos num tabernáculo carnal propenso a falhas e a erros. Todos esses pecados eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Amém? Você está plenamente perdoado, do passado, presente e futuro, eternamente perdoado. Você deve tomar posse disso, tomar posse desse perdão em Cristo Jesus, tomar posse desse benefício do perdão, porque quando você crê no perdão, isso é uma força que você recebe, é um poder que você recebe que te liberta do pecado, é um poder que você recebe que te liberta de toda a malignidade, toda a fraqueza, que faz com que o teu espírito ressurja, que faz com que a sua natureza rejeite tudo aquilo que era bom para a sua natureza carnal, mas não é bom mais para a sua natureza em Cristo Jesus, que ressurgiu. Então essa força, quando você entende que você é perdoado, existe poder. Quero que você guarde isso no seu coração. Existe poder quando você compreende, quando você entende que você foi perdoado eternamente. Existe um poder nisso. Quando você crê no poder deste perdão que Deus te deu, você está plenamente livre, recebendo o quê? Graça, recebendo justiça, dom da justiça, que vai fazer você rejeitar aquilo que é contrário à sua nova natureza. Amém? Vou repetir para você: o poder de receber o perdão de Deus, o poder de você compreender que você está perdoado eternamente, vai te dar força, graça, dom da justiça para você rejeitar aquilo que não é mais compatível com a sua nova natureza. Amém? Então o quarto benefício de estar posicionado em Cristo é o perdão eterno de todos os seus pecados, de todas as suas transgressões. E ele vem dando outro benefício no verso 14, dizendo assim:
cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O que quer dizer esse verso? Que você não deve mais nada para ninguém. Você não deve mais nada para a sua natureza de carne, você não deve mais nada para o inferno, nem para Deus você deve, porque Jesus pagou o preço completo. A obra de Cristo na cruz, ela foi consumada, perfeita, completa. Então não se sinta mais inadequado diante de Deus, amém? Jamais se sinta inadequado diante de Deus, porque diante das batalhas que enfrentamos, diante dos avanços que nós queremos empreender para o reino de Deus, o diabo levanta acusadores, levanta legalistas, levanta pensamentos de acusação, pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, dizendo: olha, você está sofrendo isso porque você cometeu pecado, cometeu erros, cometeu isso, aquilo, tentando justificar a sua situação, e você então fica preso em condenação, preso em culpa. A culpa e a condenação, ela só serve para fortalecer principados e potestades. Agora, quando você se agarra na graça de Deus, quando você se agarra no perdão eterno de Deus, quando você entende que Jesus pagou o preço, pagou toda a dívida, você não deve mais nada para o inferno, não deve mais nada para a sua natureza de pecado, pecaminosa que foi sepultada, você não deve mais nada nem para Deus. Você então está pleno, recebeu, entendeu o poder de nascer de novo, entendeu o benefício desse novo nascimento. Então você quebra a culpa, quebra a condenação e você fecha a porta na cara do diabo, amém? Porque o diabo é perito em tentar remontar a culpa, remontar medos, remontar coisas horríveis na sua vida por conta de te deixar em dúvida. Mas a palavra fala que tudo foi cancelado, amém? Tudo foi cancelado, você é livre, você é pleno, você está em Cristo Jesus. E tudo aquilo que consistia de ordenanças, que era contrário a você ser aceito diante de Deus, foi removido e cravado na cruz. Não se sinta mais inadequado. Deus te ama, Deus te quer, e Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, na exata situação que você se encontra. Do jeito que você encontra, que você está hoje, ou está fervoroso, ou está abatido, ou está alegre, ou está triste, Deus tem algo para fazer na sua vida, e Deus quer te usar nessa exata situação. Deus tem uma obra para você nesse momento que você está vivendo. Deus tem algo para revelar a você. Por quê? Tudo foi cancelado. Então esse é o quinto benefício. Todas as dívidas em Cristo Jesus foram canceladas. Você não deve mais nada espiritualmente para o inferno, para Deus, nem para a sua natureza de carne, para ninguém. Você não deve nada. Jesus removeu e pagou todas as dívidas e cancelou a escrita de dívida. Um outro aspecto da escrita de dívida era a lei. A lei era um escrito de dívida, porque a lei continha ordenanças que, se você não vivesse baseado nelas, isso te condenava. Para você receber qualquer benefício, qualquer bênção, você primeiro precisava o quê? Cumprir a lei. Você era digno de ser abençoado cumprindo a lei. Se você não cumpria a lei, você tinha uma ordenança de dívida contra a tua vida. A lei era um escrito de dívida. O que Jesus fez com a lei? Jesus removeu a lei e cravou na cruz, dizendo: eu cumpri toda a lei, eu pus o fim à lei, e agora vocês são livres para andar numa nova natureza, numa nova realidade em Cristo Jesus, andar plenamente e receber e desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Glória a Deus por isso. Foi tudo isso que Jesus fez por mim e por você. E a coisa mais interessante em tudo isso, que a gente às vezes perde muito tempo. A igreja hoje, ela perde muito tempo em batalha espiritual. A igreja hoje, ela perde muito tempo fazendo guerras, fazendo orações de guerras, chamando o nome do diabo, colocando o nome nas coisas, não, demônio disso, demônio daquilo, e dando ao diabo um poder que Jesus já retirou deles. Porque a palavra fala aqui que eles, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, querido, a batalha espiritual hoje não é mais oração de guerra. A batalha espiritual hoje não é você ficar chamando o nome do demônio, expulsando o demônio disso, demônio daquilo, não. A batalha espiritual hoje, para você não perder mais tempo com guerra espiritual, a batalha espiritual é estar posicionado em Cristo,
É saber, em Cristo eu sou pleno. É saber que em Cristo a minha velha natureza ela foi sepultada. Eu ressurgi numa nova natureza em Cristo Jesus. Eu fui perdoado eternamente. O escrito de dívida que era contrário a mim foi removido e cravado na cruz. Aleluia! E o posicionamento principal em guerra espiritual é saber que o reino das trevas, ele já foi vencido. É um reino vencido, é um reino que está falido. O nosso inimigo é um inimigo vencido, nós lutamos com o inimigo vencido. E como é que eu venço esse inimigo? É dando nome a ele, é chamando ele, é fazendo oração de guerras? Não, é me posicionando na verdade. Glória a Deus. Quando você se posiciona na verdade, você fecha as portas na cara do diabo, você fecha as portas na cara do acusador, e você tem total liberdade, alegria de viver a realidade de Cristo Jesus, de viver os benefícios de Cristo Jesus. Portanto, agora não existe mais legalismo na tua vida. Não aceite nada, não aceite mais o império da lei, porque aquilo foi sombra, como nós lemos aqui. A lei, ou as ordenanças, as festas, o guardar o sábado, o fazer isso, aquilo que a lei respaldava, isso era apenas sombra da realidade que nós vivemos hoje. Nós não precisamos mais voltar para a época das sombras, para a época da lei. Nós precisamos agora estar posicionados na verdade, posicionados em Cristo Jesus, recebendo os benefícios da graça, recebendo o benefício do dom da justiça. Glória a Deus. Como é importante nós falarmos do dom da justiça, porque o dom da justiça não é ensino para crianças. Hebreus capítulo 5, no verso 13 fala, olha, vocês ainda precisam de tomar leite, porque o ensino da justiça é para os maduros na fé. Porque a criança, ela vive com base no mandamento, ela vive debaixo de ordenanças. Uma criança que é imatura, que ainda não tem maturidade espiritual, que não tem maturidade na vida, ela vive de ordenanças. Ela vive, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso hoje, amanhã você não faz aquilo, porque isso é imaturidade. Agora, quando você entra dentro do ensino da justiça e absorve o dom da justiça, você entra em maturidade, porque você não vive mais em força de mandamento, você vive agora baseado no poder do Espírito Santo, numa vida de poder, numa vida de alegria, numa vida de conquistas, numa vida de avanços, numa vida em que você alcança tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra, esteja posicionado em Cristo. Primeiro posicionamento, você recebeu plenitude. Segundo, sua velha natureza foi sepultada. Terceiro, você ressuscitou em uma nova natureza em Cristo Jesus. Quarto, você foi eternamente perdoado. Quinto, você não deve mais dívida alguma com o inferno ou com os céus. Você não deve mais nada a ninguém. Sexto, Jesus venceu o reino das trevas. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu Satanás e os demônios, despojou os principados e potestades. E agora, minha batalha é um posicionamento em Cristo. Se eu me posiciono em Cristo, eu venço. Não importa quais são as armas que o diabo tenta apontar contra a minha vida, contra a tua vida, se estivermos posicionados em Cristo, nós já vencemos essa batalha. Glória a Deus por isso. Então pegue essa palavra, guarde no seu coração e viva posicionado em Cristo Jesus. Viva a realidade daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele fez uma obra perfeita, uma obra consumada. Ninguém precisa fazer nada para poder melhorar o que Jesus fez, porque o que Jesus fez é perfeito. E o melhor de tudo é lembrar que o profeta Isaías escreveu que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Eu quero te dar uma informação importante. Deus está feliz com você. Deus está alegre porque você recebeu Jesus. Deus está contente com você, porque você é fruto do penoso trabalho de Jesus. E já no Salmo 103, a palavra ali está dizendo que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões, porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afastou de nós todas as nossas transgressões. Quando Deus olha para você, Ele sorri, sabe por quê? Ele está vendo Jesus, Ele vê Jesus, Ele olha e vê Cristo na sua vida. Por isso que Paulo escreveu, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Receba essa palavra que eu quero deixar para você, para o seu coração, que você
Seja edificado com essa palavra em nome de Jesus. E não saia do seu posicionamento em Cristo. Não importa o que aconteceu na tua vida, o que está acontecendo, não importa. Você está posicionado em Cristo Jesus. Você tem direito à cura, à prosperidade, à alegria, à paz, aos benefícios daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para a sua vida. Amém? E quero agradecer por você estar comigo nessa live. Nós vamos deixar gravado, compartilhe com outros, para que essa mensagem possa alcançar o coração das pessoas, para que essa mensagem possa alcançar a vida de muitos que ainda estão presos debaixo do legalismo, presos debaixo do medo, da condenação, da culpa, e os seus olhos ainda não foram abertos para a realidade em Cristo Jesus. A melhor coisa para mim e para você é estarmos posicionados em Cristo, livres de todo legalismo, livres do império da lei,